Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez, começando mais uma aula de física. E hoje vamos ver aí trabalho no campo elétrico uniforme, certo? Então vamos ver primeiro o que é o campo elétrico uniforme, depois o trabalho dentro do campo elétrico uniforme. Vamos lá! Bom, então primeiro vamos falar aí um pouquinho sobre o campo elétrico uniforme. Então o campo elétrico uniforme é aquele onde o vetor campo elétrico, representado pela letra E, né? E já sabe a grandeza vetorial, ok? É o mesmo de todos os pontos. Consequentemente, as linhas de força são paralelas de mesmo sentido e igualmente espaçadas. E as superfícies equipotenciais são planos paralelos entre si. Então vamos lá. Um campo elétrico uniforme pode ser obtido entre duas placas planas, como vocês estão vendo aqui na imagem, ok? De dimensões muito grandes, igualmente eletrizadas, com cargas de sinais contrários, como mostra aqui toda essa figura aqui, como vocês estão vendo, tá? Então essa aqui é as superfícies planas e equipotenciais, como vocês estão vendo, aqui o campo elétrico uniforme, ok? Certo? Então vamos lá. Bom, então se o campo elétrico em uma região é uniforme, então o vetor campo elétrico em cada ponto dessa região, como vocês viram lá na figura, representa a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, toda vez que eu falar em campo elétrico uniforme, guarda bem isso, hein? A intensidade é constante, a direção é constante, o sentido é constante. Não esqueçam dessa parte. Bom, então agora a gente vai supor um campo elétrico uniforme, tá? Essa aqui é a sigla do campo elétrico uniforme. Esquematizado aqui como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? As superfícies equipotenciais que passam nos pontos A e B, ok? Separadas pela distância D, então tem uma distância aqui de A até B. A diferença de potencial, conhecido como DDP, representado pela letra U. Então, quando eu falar em diferença de potencial é DDP, então vai ficar VA menos VB. Vocês estão vendo aqui, certo? Então, essa diferença de potencial é dada em função da intensidade do vetor campo elétrico E, da distância entre a superfície. Então, está a nossa primeira fórmula aqui, vamos guardar bem ela, ok? DDP igual ao meu campo, vezes a minha distância. Então, dessa expressão a gente pode deduzir que, se eu quiser isolar, né, meu campo, fica DDP sobre a distância, certo? Então, a unidade de medida é o volt por metro, não posso esquecer disso, que equivale, ou seja, já estudando aí nas leis de Newton por Coulomb, tá? Então, V sobre M é igual a 1 NC. Então, aqui, ok? Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Certo, galera? Então, vamos lá. Quando a gente fala em trabalho no campo gravitacional, a gente depende aí da força-peso, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, eu dependo aqui da força-peso, ok? Ela pode ser calculada pela diferença de energia potencial gravitacional, que se desloca de um corpo de massa m no local onde a aceleração da gravidade é o g, ok? Que está agindo aqui, ó. Eu vou ter duas alturas aqui agindo, eu vou ter uma força-peso aqui no ponto A e uma força-peso no ponto B. Eu tenho a altura B e eu tenho a altura A, tá bom? Então já vimos isso aqui, que trabalho potencial é m vezes g vezes h, tá bom? O m vezes g é meu peso, então vou fazer aqui minha altura inicial menos a minha altura final, ok? Abrir de novo a fórmula aqui, ó, m vezes g. Então a gente chega à conclusão, né? Que aqui, ó, né, fazendo aqui certinho a montagem, m vezes g vezes h menos m vezes g vezes h. Então a gente chega aqui que o nosso trabalho é igual ao meu campo do meu peso em A menos o meu campo do meu peso em B. Certo? Então guarda bem essa forma aqui que a gente vai usar ela já, ok? Então vamos lá. Bom, não posso esquecer também que o trabalho da força elétrica, tá? Ao levar uma partícula eletrizada com carga Q desde um ponto A até um ponto B, como vocês estão vendo aqui na imagem, certo? De um campo elétrico é dado pela diferença de energia potencial elétrica entre os pontos, independentemente da sua trajetória também, tá bom? De A para B. Então vamos lá. Então essa fórmula acabamos de ver. Então se eu pegar o E, aqui ó, meu campo, é igual a Q vezes o meu V, tá? Que é aqui minha VA neste caso aqui. Então vai ficar VA neste caso. E eu também tenho
Q vezes meu VB. Juntando, colocando aí em evidência, a gente chega na nossa próxima forma, tá bom? Então, esse cara aqui é o meu trabalho, o Q é o valor da carga elétrica e o V é a diferença de potencial aí, VA menos VB, certo? Então, a unidade aí envolvida também são conhecidas, ou seja, estamos trabalhando com trabalho, ele é calculado em Joule, ok? A carga ela é calculada em Coulomb e aqui a minha DDP é calculada em volts, tá? Que é a diferença de potencial, certo? Ok? Então vamos lá, ó. Uma carga elétrica, carga de 2 microcoulombs. Já vou arrumar, eu sei que o micro vale 10 elevado a menos 6, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. É deslocada de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. Se o trabalho realizado pela força elétrica é de 4 vezes 10 elevado a menos 4, calcule a diferença de potencial. Ele quer saber a diferença de potencial de A até B. Então, vou pegar a minha fórmula que acabamos de ver. Trabalho é igual a Q vezes VA menos VB. VA menos VB. Ok? Então, substituindo os valores, ficaria 4 vezes 10 elevado a menos 4 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes U de AB. Certo? Então, neste caso aqui, quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, divido 4 por 2 dá 2, mantém a base, subtrai os expoentes. Fica menos 4 menos 6. Menos com menos, mais, né? Menos 4 mais 6 vai dar 2 volts. Ou, só tirando a potência aí, 10 ao quadrado é 100 vezes 2, 200 volts. Certo? Então, o item B fala o seguinte agora. Em relação ao exercício anterior, qual será o potencial no ponto A? Sabendo-se que o V é igual a menos 50 volts. Então, vamos lá. Vamos pegar nossa fórmula aí de novo, né? Então, se eu pegar aqui a minha fórmula, neste caso, ficaria assim, ó. U de A até B é igual a VA menos VB, certo? Então, ficaria aqui, ó, substituindo agora. 200, que eu acabei de achar, é igual o meu VA menos 50, que é o VB que ele me deu. Então, vai ficar 200 é igual a VA mais 50. O 50 é positivo, passa ele para o outro lado, fica negativo. E isolo o VA. Logo, meu VA é igual a 150 volts. Então, meu potencial no ponto A é de 150 volts. Certo? Então, vamos para o próximo. Olha esse agora. São dadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Então, eu tenho A, B e C. Eu tenho 3 pontos. E como eu estou vendo pelas setinhas aqui, o campo elétrico uniforme. Ok? Então, ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Como que eu acho a intensidade do campo elétrico? Vamos lá. Então, eu vou ter aqui minha DDP de A até B, que vai ser 80 menos 60. Tá? 80 menos 60 vai ser 20 volts. E eu tenho a distância, né? Então, minha distância de A até B vai ser de 0,1 metros, que já está lá na figura. Ok? Então, aqui fica fácil. Como ele quer saber a intensidade do campo, então, campo é igual a minha DDP dividido pela distância. Acabamos de ver essa fórmula, né? Então, como que fica aqui substituindo os valores? Então, fica E é igual a 20 dividido por 0,1. Então, E, meu campo vai ser igual a 200 volts metros. Vamos arrumar aqui, só unidade de medida. Barra M. Ok? Beleza? Já aqui no item B, ele quer o potencial elétrico somente no ponto C. Então, vamos lá. Eu tenho o valor do E, que eu acabei de achar, que é meu campo, que vale 200. Né? Eu tenho agora minha DDP de B até C, que vai ser VB menos VC. Né? Então, eu vou ter aqui, ó,
a minha DDP de B até C vai ser igual ao quê? O meu D vezes o E. Ok? Abrindo aqui vai ficar VB menos VC vai ser igual a D vezes E. Então, substituindo os valores agora, então vai ficar 60 menos VC vai ser igual a distância 0,2 vezes 200. Então, aqui vai ficar 60 menos VC igual 0,2 vezes 200. Você vai lá e faz 0,2 vezes 200, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0. Volta uma casa, vai dar 40. 40. Vamos aqui, ó, isolar o VC. Então vai ficar 60, já está aqui. Passo o 40 para cá e passo o VC positivo para lá. Então vai ficar 60 menos 40, vai dar 20 VC. Logo, meu VC vai ser igual a 20 volts. Tá? Então meu potencial no ponto C vai ser de 20 volts. Certo? Então vamos lá. Considerando a figura a seguir, que representa uma região na qual existe um campo elétrico uniforme e algumas de suas superfícies equipotenciais, determine. Então tem a figura aqui, eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. A diferença de potencial entre os pontos A e C. Então diferença de potencial entre os pontos A e C. Então eu vou fazer o que aqui? VC menos VA. Então minha diferença de potencial aqui de A até C. Vou olhar lá na figura quanto vale o VC, vale 50, né? 50 menos o VA que vale 0. Então, minha DDP aqui de A até C vai ser de 50 volts. Certo? Item B. O item B fala o seguinte: a intensidade do campo elétrico. Então, vamos lá. Campo elétrico vai ser igual, né? A U sobre D. Acabamos de ver isso aí, né? Então, vamos substituir os valores aí. Então, meu campo elétrico vai ser igual ao meu U, que é 50, sobre o D, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar E igual 50 dividido por 2, vai dar 25. Mantém a base e aqui fica positivo. Ok? Só resolvendo aqui, multiplicando por 100, a mesma coisa, né, que 2.500 newtons por coulomb. Se quisesse parar aqui também está corretíssimo, tá bom? Já no item C, ele fala o seguinte: o módulo, a direção e o sentido da força elétrica quando uma carga de menos 2 microcoulombs. Então, carga de menos 2 microcoulombs é menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Só que a carga é em módulo na fórmula, né? Que se desloca de A até B. Então, minha força elétrica é igual ao módulo da minha carga vezes o meu campo. Então, fica assim, ó. Força é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o campo, que é 2.500. 2.500. Então, minha força vai ser igual a 2 vezes 2.500, vai dar 5.000. Vezes 10 elevado a menos 6. A força ela é calculada em Newton. Ok? Certo? Ou, se você quiser deixar em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Certo? Olha esse agora da Unicamp. Ele fala o seguinte: quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre a transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustra na figura a seguir, ok? Quando o campo elétrico criado pela distribuição de carga é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raio-x. No ar, a ruptura dielétrica ocorre para os campos elétricos a partir... Opa, me deu um campo aqui. Ok, deixa eu grifar ele aqui. Beleza. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial de 9 kV. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a fita e o rolo vale quanto? Então, vamos lá. Então, E vezes a distância vai ser igual... Neste caso aqui, meu V, certo? Acabamos de ver essa fórmula aí também, certo? Então aqui é a mesma coisa que eu fizer. D
é igual a V sobre E. Substituindo os valores, então ficaria assim, ó, distância é igual a 9 vezes 10 ao cubo, quilo, né? Dividido por 3 vezes 10 elevado a sexta. Então, distância é igual. Divido os números, 9 dividido por 3 dá 3, mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos 6, vai dar menos 3. Ok? Metros. Ou 3 milímetros. Ok? Alternativa A. Então, esse aí também foi bem facinho, né? Então, vamos lá. Então, nosso último exemplo aí da Unifesp, ele fala o seguinte: a presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra, próximo ao solo, longe de concentrações urbanas. Num dia claro e limpo, o campo elétrico uniforme é perpendicular ao solo e horizontal, ok? A sua intensidade é de 120. Ó, já me deu o campo aqui, certo? A figura mostra as linhas do campo e 2 pontos MN. Tá, já enxerguei. Ok, já está em metros. Beleza. O ponto M está a 1,2 metros do solo e N está no solo. A diferença de potencial entre M e N é... Então vamos lá. Então vamos calcular essa diferença de potencial aí, né? Então aqui ficaria U, neste caso, é igual a E vezes D. Certo mesmo? Mesma fórmula aí. Então ficaria U é igual a 120 vezes 1,2. Então, meu U é igual a 144 volts. Alternativa E. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Fico por aqui. Se cuidem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu fui. Valeu!